Então, eu vou abrir aqui o meu Excel. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Então, eu tenho o Excel aberto aqui. O que vamos ver primeiro? Eu vou mostrar essa questão aqui, ó, da formatação condicional, que é esse botão aqui em cima. O que é a formatação? Vocês se lembram que a formatação são as características que eu coloco numa determinada célula, como as suas cores, o seu tipo e tamanho de fonte, e também a sua borda, ou se ela vai ter negrito, itálico ou sublinhado. Então, isso a gente chama de formatação. E por que formatação condicional? O que é algo condicional? É algo que trabalha com condições. E uma condição, ela é ocasionada a partir de uma pergunta. Então, por exemplo, numa resposta, eu geralmente vou ter duas questões básicas quando eu estou mexendo com o computador, que é o sim ou o não. Então, uma condição para qualquer coisa que vocês forem ver em um computador vai ser sim ou não. Isso são as condições. Sempre vai ter um resultado de sim ou não. Só que isso vai ter diferentes... você pode trabalhar com esse sim ou não em diferentes momentos. O que a formatação condicional faz? Sempre que o valor que você inseriu nessa formatação for igual a sim, for um valor que deu positivo, for verdadeiro, no caso, qualquer uma dessas afirmações, sim, positivo ou verdadeiro, ela vai fazer essa formatação. Se não for, vai ser, não vai fazer, ou vai ser falso, ou eu posso configurar outro valor. Como assim? Vamos, então, trabalhar aqui. Eu tenho essa tabela aqui do meio, que é uma tabela com as notas dos meus alunos, tá vendo? Dos meus alunos não, são as minhas, vamos dizer que são as minhas notas em determinado ano, no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, eu tenho essas notas aqui. Então, qual que é o primeiro item que eu quero ver? Eu quero colocar nessa minha tabela todas as minhas notas que ficaram abaixo da média. Então, vamos trabalhar com a média 6. Só vou colocar aqui, então. Média 6. Beleza. Só para colocar aqui que eu tenho o meu valor da média e o meu valor da nota máxima. Então, a minha nota máxima é 10 e a média é 6. Ok. Então, aonde que eu quero colocar? Eu quero colocar nessa tabela aqui. Então, eu vou selecionar ela para eu colocar essa minha... fazer a formatação nesse campo. Teve bastante gente que estava com dificuldade para selecionar a tabela. Então, uma coisa, pessoal, por exemplo, aqui eu tenho que selecionar uma tabela que já é um pouco grandinha, vão ser 9 por 4, vão ser 36 células que eu vou selecionar aqui. Então, sempre quando aparece essa cruzinha branca no meio da célula, eu clico sobre ela e fico segurando o meu botão do mouse. Então, eu tenho que clicar e ficar segurando. Vou arrastar até a área que eu quiser. Então, arrastei até aqui embaixo e soltei. Então, mantive selecionado. O outro jeito é o seguinte. Eu cliquei sobre a primeira célula. E depois, eu vim com o mouse na outra célula, bem do canto, que eu quero selecionar. Eu vou clicar com a tecla Shift do teclado, aquela tecla do lado do Ctrl. Bem no canto esquerdo, bem embaixo do teclado, para cima do Ctrl tem a tecla Shift. Eu clico nela e seguro. E clico com o meu botão do mouse sobre a última célula. Ao clicar, pode ver que ele selecionou todo o pedaço da tabela que eu quero. Isso aqui eu posso fazer principalmente... Então tá, pessoal. Caiu um pouquinho ali, vamos continuando aqui novamente. Então, como eu tinha mostrado para vocês, algumas formas de como eu selecionar essa tabela aqui. Então, como base, aonde que eu quero colocar esses valores menores que ficar em vermelho, ou as notas menores que 6, que é a minha média? Dentro desse pedaço aqui da minha tabela. Selecionei ela e eu vou vir aqui e aplicar a minha
formatação condicional. Isso aqui está atrapalhando, vamos puxar ele aqui. Então, selecionei e vim aqui, ó, formatação condicional. E aqui eu tenho várias listas. Essas listas aqui que eu tenho, elas são itens pré-determinados. Então, isso aqui tem muitos recursos que eu posso utilizar para fazer a minha formatação. Então, tem um conjunto de ícones, que então, as cores, pode ver que as notas maiores ficam em verde, as notas médias ficam em amarelo e as notas ruins ficam em vermelho. Então, isso aqui são tudo valores que que o próprio sistema calcula. Ele faz uma média no computador mesmo e coloca esses valores aqui com essas imagens. Eu tenho esse item que é a escala de cor. O que é essa escala de cor? Aqui, ó. Vamos usar essas duas verdes. Ó. Pode ver que aqui as notas que são maiores ficam em verde escuro e as notas que são menores já ficam num tom de branco, um verde mais claro. Aqui é o contrário. Aqui, ó, verde e amarelo. As notas mais altas estão em verde mais escuro. As notas menores estão em amarelo. Então, aqui eu posso fazer escala de cor nessa minha tabela. Outro item, barra de dados. Isso é de preenchimento. Olha aqui, ó. Vamos pegar uma cor aqui, esse rosa. Pode ver que a nota 10, a célula preencheu totalmente o preenchimento dela. A nota 9,5, quase tudo. A nota 9,2, então um pouquinho menos. Uma nota 6 preencheu mais ou menos a célula, um pouco mais da metade. A nota 5 que tem ali preencheu bem certo a metade. E as demais preencheram menos. Então, isso aqui, ele faz um cálculo percentual, mas o sistema mesmo faz o cálculo e eu posso estar utilizando como uma ferramenta para usar essa barra de dados nas células que eu selecionei. Aqui eu tenho a regra dos 10. Então, nesse caso, sempre vai mostrar 10, mas eu posso modificar. Então, os 10 primeiros itens, depois que eu clico aqui, eu posso modificar. Então, eu posso colorir somente as minhas 3 maiores notas, se eu quiser. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma tabela com a classificação, tipo num campeonato, e eu quero pegar os 4 que ficaram mais bem pontuados. Então, posso usar aqui para os 4 melhores ficarem colorido. Aqui, para os 10 últimos ficarem em colorido. Então, eu posso fazer isso também. Assim como eu posso usar duas ao mesmo tempo, como nós já vamos ver. E aqui, regras de realce, eu tenho, o que vai acontecer? Eu vou colocar uma formatação de acordo com essas opções que eu tenho aqui. Então, é maior do que, então, se o valor que está na célula vai ser maior que o valor que eu inseri, é menor do que o valor que eu inseri, está entre, está igual, aqui para quando tem um texto, uma data ou os valores que são duplicados. Sempre essa comparação que ele vai fazer aqui, pessoal, ela é a comparação da célula, do valor que está inserido na célula, com o valor que eu inseri, ou com o cálculo que eu inseri. Então, sempre vai ter isso. Isso vocês vão tem que decorar isso daí, porque por que vai formatar a célula. Então, você tem que saber que é a partir do valor da célula e o valor que eu inseri. Então, esses dois números que vão ser comparados para eu fazer a formatação. Nesse caso aqui, então, o que eu quero fazer? Eu quero colorir as que são menores que 6, ou seja, abaixo da minha média, que 6 é o meu valor médio. Então, o que eu vou vir selecionar? Esse aqui, ó, é menor que. Então, é esse item que eu vou selecionar, que eu quero selecionar as menores. Enfim, é menor que, e aqui eu vou colocar um valor. Aqui ele carregou 7, mas eu quero 6. Digitei 6, então, todas as minhas células vão ficar com uma formatação. Beleza. Qual que é a formatação que eu vou aplicar? Aqui, quando eu seleciono, pode ver que já tem algumas formatações pré-definidas, que o texto já me mostra como padrão. Porém, se eu venho nesse último item, formato personalizado, aqui eu posso modificar a minha formatação.
vim aqui, formato personalizado, e ele vai abrir essa janelinha aqui. E aqui eu vou determinar a minha formatação, quais são as características que a célula vai ter. Então, o que eu quero fazer? Eu vou deixar a letra em negrito, e eu vou colocar, a borda fica a mesma, e o preenchimento dela vai ser vermelho. Vamos ver se tem um vermelho mais claro aqui. Vamos pegar esse. Ok. Ok. Então, selecionar esse formato personalizado, ok. E aqui nesse momento, então, as minhas notas que estão abaixo de 6 ficaram em vermelho e em negrito. Se eu vir numa nota aqui, por exemplo, nessa nota 5, e colocar 8, automaticamente ela já não está mais em negrito e nem em vermelho. Se eu voltar aqui e digitar 4,5, ela já ficou em negrito e vermelho. Então, isso aqui ela atualiza automaticamente. Então, vamos dizer que nessa tabela, agora, eu quero adicionar mais uma formatação. Qual formatação que eu quero? Eu quero que coloque em verde todas as minhas notas 10. Todas as notas 10 que eu tirei, eu quero que coloque em verde. Selecionei a tabela aqui, vim em formatação condicional, regras de realce, e vou selecionar essa aqui, ó, é igual a 10. Vim aqui, digitei 10. Então, todas as notas 10 vão ser formatadas. Vim aqui, formato personalizado, e vou colocar com o preenchimento verde e também em negrito. Ok, ok. Então, aqui ele já achou duas notas 10 que eu tenho. Então, as duas notas 10 que eu obtive ficaram em verde e em preto, em negrito, perdão. Então, foi a formatação. E aqui eu posso fazer muito mais. Ó, vamos fazer uma entre. Então, selecionei aqui, formatação condicional, e eu quero colocar, então, as notas que eu tirei de 8 até 9,9, então quase 10, faltando 1 para 10, quero colocar elas num verde um pouquinho mais claro. Então, eu vim aqui e vou selecionar essa opção, está entre. Selecionei ela e vou colocar aqui, ó, entre 8 e 9,9. Então, o que tiver entre 8 e 9,9 vai ficar em tom de verde um pouquinho mais claro. Eu não posso pôr 10, porque aqui o 10 já entra junto nessa conta, tá bom, pessoal? No entre, sempre vai ser do primeiro número ao último número que eu digitei. Então, aqui seria como se fosse 8,0 até 9,9. Se eu colocasse o 10, ele ia modificar a formatação. Vim aqui, personalizado, preenchimento, e vou selecionar esse verde mais clarinho aqui. Ok, ok. Então, pode ver que agora as minhas notas 8, 8,5, 9,2, 9,5, aqui mais um 8, ficaram em verde, verde claro. Então, um verdinho mais clarinho. E agora as demais notas eu vou colocar de outra cor. Formatação condicional, regras de realce, está entre. Então, está entre o quê? Está entre 6, que é a minha média. Então, 5,9 já fica em vermelho, porque eu selecionei menor. Então, está entre 6 e 7,9, que o outro número começava no 8. Então, aqui, 7,9. Formato personalizado, e vou selecionar um tom de amarelo, um amarelo mais fraquinho. Esse aqui é muito forte, vamos pegar um mais fraquinho. Esse aqui. Então, as minhas notas, que estão entre 6 e 7,9, vão ficar em amarelo. Ok. Ok. Então, tá. Eu colori toda a minha tabela e fiz esses destaques aqui. As notas 10 estão no verde forte. As notas entre 8 e 9,9 estão no verde claro. Entre 6 e 7,9 estão em amarelo. E todas as notas abaixo da média estão em vermelho. Beleza? E eu podia adicionar mais. Tipo, se eu quisesse fazer mais cores, vários formatos,
o sistema me poderia, eu posso estar fazendo isso. Beleza? Agora, vamos calcular aqui do lado a média final. Você se lembra como é que nós calculava a média lá? Igual, média, e eu pego da primeira célula, no caso aqui a B3, 2 pontos e 3. Então, são essas células que eu vou utilizar. Enter. Beleza, aqui me gerou a média final da minha aula, da minha disciplina. Selecionei toda ela aqui, repliquei para baixo e tenho todas essas minhas médias. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero anotar aqui, deixar em vermelho, somente as que eu reprovei. Como é que eu vou fazer então isso? Formatação condicional, regras de realce é menor do que 6. Você lembra que a nossa média é 6. E o que vai acontecer? Vai ficar o preenchimento vermelho, vermelho bem forte. E a fonte vai ficar da cor branca. Ok. Ok. Então, aqui ficou em vermelho bem forte as que eu reprovei. As outras eu vou deixar dessa cor mesmo. Beleza? Então, aqui apliquei a minha formatação condicional nesse número. Vocês estão vendo que aqui do lado, esse painel está todo desorganizado. Está vendo que começa História, Química, Educação Física. E quando a gente pega o boletim, sempre a primeira matéria é Artes, porque começa com A. Como é que a gente faz para organizar uma tabela em ordem alfabética ou por número? Então, eu vou selecionar ela, como eu selecionei antes, e eu não posso selecionar só a primeira coluna, pessoal. Se eu selecionar só essa primeira coluna, quando eu for classificar e ordenar ela, ela só vai ordenar onde que eu selecionei. Então, por isso, eu tenho que vir e selecionar tudo onde tem informação. Onde eu selecionar, ele vai acompanhar linha por linha, beleza? E eu vou vir aqui, ó, nesse botãozinho, classificar e filtrar. Ao clicar em classificar de A a Z, ele vai fazer essa classificação pela ordem alfabética a partir da primeira coluna. Então, ele vai classificar somente pela primeira coluna ali, que é a coluna A. Ok. Cliquei. Ah, não mudou a história. Eu não selecionei ali. Deixa eu voltar aqui. Classificar de A a Z. E agora sim. Pode ver que ficou classificado. E se lembra que eu tinha um 10 em artes, que estava lá embaixo? Pode ver que ele subiu junto aqui na minha tabela. Então, ele carregou junto todas as notas de acordo com a linha. Porém, se lembra que eu falei que a gente só fazia pela primeira linha, pela primeira coluna, mas a gente também pode fazer por qualquer uma dessas colunas. Como é que a gente vai fazer? Então, nesse momento, a gente seleciona o cabeçalho também. Então, é esse cabeçalho que eu quero. Disciplina, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre e a coluna média final, que eu quero ordenar. E vou selecionar até embaixo, até o último item da listagem. Vou vir aqui em classificar e filtrar e vou selecionar classificação personalizada. Vim aqui e nesse primeiro item, eu vou fazer a classificação, por onde que eu quero classificar. Então, eu vou selecionar aqui, ó, média final. Eu quero classificar pela minha nota final, pela minha média. Vou selecionar valores das células e aqui eu seleciono se eu quero do menor para o maior ou do maior para o menor. Vou selecionar esse aqui, ó, do maior para o menor. Ok. Beleza, e agora alterou toda a minha tabela, a minha média maior está em primeiro e a minha menor média está lá por último. Isso eu faço a ordenação personalizada, a classificação personalizada. Lembrando que sempre eu tenho que selecionar o cabeçalho junto. Por quê? Porque é a partir dele que eu vou selecionar os itens abaixo. E a primeira linha nunca vai mudar. Porque se eu selecionasse aqui língua portuguesa e selecionasse só aqui,
ele ia ordenar todos os itens abaixo, mas esse item, linha portuguesa, não ia modificar, ia ficar mesmo. Mesmo que ela tivesse que ser movida lá para o meio da tabela, ela não ia mover. Então, por isso, a importância de sempre eu selecionar o cabeçalho da minha tabela junto, ok? Eu vou voltar agora aqui, classificação personalizada, e vou modificar para ele ficar novamente pela disciplina. Disciplina de A a Z. Ok, então ele ordenou novamente de A a Z. Beleza, agora eu tenho esses campos aqui embaixo. O que eles me trazem? Maior nota, maior média, menor nota e menor média. O que eu quero obter com eles, com esses valores? Essas informações aqui. A minha maior nota é a minha maior média do final do ano, e a minha menor nota durante o ano inteiro, e a minha menor média no final do ano. Como que eu faço isso? Lá na página 138, eu tenho aquelas funções máximo e mínimo. O que o máximo e mínimo traz? O máximo, logicamente, vai trazer o maior valor dentre as células selecionadas que eu selecionei. E o mínimo vai trazer o menor valor. Então, vamos fazer igual, máximo, com acento. Aqui eu já posso clicar o tab do teclado para ele preencher. E aqui dentro eu vou selecionar tudo aonde eu quero que ele busque as notas. Então, vai ser da minha primeira nota lá no primeiro bimestre até a última nota lá no quarto bimestre. Então, do B3 até o E12. Fechei aqui e dei um Enter. Então, aqui ele buscou a minha maior nota, que foi uma nota 10. Agora, a minha maior média, como é que é? Igual, máximo também, porém, eu só seleciono a minha coluna da média. Selecionei só a coluna da média aqui, fechei o parênteses, Enter. Então, a minha maior média foi 8,63. Agora, a minha menor nota, como é que eu faço? Igual, agora ao mínimo, porque é a menor, mínimo, tab, para ele preencher, e seleciono toda a tabela das minhas notas. Fecho o parênteses, Enter. Nota 4. Igual, mínimo, para obter a minha menor média. Igual, mínimo, e média final, somente a coluna média final. Fechei, Enter. Então, o valor de 5,63 a minha menor média. Então, aqui eu obtive os resultados que eu queria na minha tabela, beleza? Ok. Agora, nós vamos ver uma função que é também condicional. Esse é outro item de função condicional. O que se lembra que agora nós trabalhamos a formatação condicional. A formatação, ela vai gerar uma característica para meu documento a partir de um valor, e se essa condição for verdadeiro, vai fazer, se for falso, não vai fazer. Assim como nós fizemos aqui. Por exemplo, nessa aqui, o que eu defini lá na minha formatação? Que se o valor fosse menor que 6, ficava vermelho. Então, o que o nosso Excel basicamente faz? Ele olha, esse valor, 8,25, é menor que 6? Não, então não vou fazer. Esse valor é menor que 6? É. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar de vermelho, que foi o que eu defini. Beleza. E assim ele vai fazendo célula por célula, em todas as células que estão na nossa tabela, e vai colocando de acordo como a gente altera. É isso que ele faz toda vez que a gente aplica uma formatação. E agora eu vou fazer uma fórmula condicional. Como é que eu acesso essa fórmula condicional? É a função SE, S-E, igual S-E. Simples assim. E dou um tab. Pode ver que quando eu clico o tab, ele aparece essas 3 divisões ali, ó, logo abaixo da célula. Estão vendo? A primeira está escrito teste lógico.
Na segunda, valor se verdadeiro e na última, valor se falso. O que eu vou colocar em cada uma? No teste lógico, eu vou colocar qual que é a minha comparação para eu ver se é verdadeiro ou falso. Então, eu vou estar utilizando o sinal de maior, menor, igual, para fazer essa minha comparação. E para o valor ser verdadeiro, então ponho um ponto e vírgula, e dentro de valor ser verdadeiro, eu vou escrever a palavra, ou o valor, ou o número, ou qualquer coisa que eu quero que apareça, se essa comparação der verdadeira, beleza? E no último item, valor ser falso, eu vou escrever se a condição não der certo, se for falso, se for uma negação. Sempre depois que eu faço essa função, ou tem que estar 3 coisas nessa célula, ou vazio, ou a célula tem que estar vazia, ou o valor tem que estar escrito o valor que eu coloquei para verdadeiro, ou o valor para falso. Então, sempre depois que eu fechar e der um Enter, vai ter que ficar de um desses 3 modos essa minha célula, senão vai estar errado, tá bom? Então, aqui no primeiro item, o que eu vou colocar? Eu quero escrever situação aprovado para as médias, onde eu fiquei com a nota maior que 6 ou maior. Então, 6 eu já estou aprovado, estou de boa. E se eu tirei 5,9, eu já reprovei. Então, as que são menores que 6, eu estarei reprovado. E as que são iguais a 6 ou maiores que 6, eu vou passar de ano. Então, eu vou colocar C. Vou selecionar a célula, então eu quero comparar essa célula aqui da minha média, que é a célula F3. Se o valor da minha célula F3 for maior ou igual a 6, então, se o valor que está na minha média final for maior ou igual a 6, é isso que eu tenho que comparar. Ponto e vírgula. Se ele for maior ou igual a 6, o que eu vou fazer se for verdade? Se esse valor for maior ou igual a 6? Eu vou escrever, sempre que vocês vão escrever um texto dentro de uma célula de função, vocês colocam aspas. Então, eu vou escrever aprovado. Beleza. Então, é isso que vai aparecer. E ponto e vírgula. Depois eu abro aspas novamente e o que eu vou escrever se não for menor ou igual a 6? Eu vou escrever reprovado. Venho aqui e fecho. A minha função é simplesmente essa aqui. Vamos revisar ela aqui. Então, no primeiro item, sempre eu vou ter que dividir por ponto e vírgula, pessoal. No primeiro item, eu tenho a condição. Se o F igual a 3, que é a minha média, vai ser maior ou igual a 6, que é a minha média. Beleza? Se for maior ou igual a 6, o que vai acontecer? Vai ser escrito aprovado. Se não, será escrito reprovado. Sempre vai ser assim. A primeira é sim e a segunda não. Se o teste lógico der sim, vai ser escrito aprovado. E se o teste lógico der não, vai ser escrito reprovado. Dei um Enter, apareceu aprovado. Então, quer dizer que eu estou aprovado com essa nota 8,25. Agora, fiz isso aqui, não preciso fazer para as demais, é só replicar. Isso que é uma vantagem. Eu quebro a cabeça uma vez só para pensar na conta, na função. Depois que eu pensei e resolvi para uma célula, é fácil, é só passar para os outros replicando. Então, pense nisso, uma tabela, o tamanho de uma tabela não é a altura dela, quantas linhas que ela tem. E sim, o tamanho de uma tabela é quantas colunas que ela tem. Então, quantas vezes que eu vou ter que colocar um valor diferente. Isso que é o tamanho de uma tabela, tá bom? Eu posso ter uma tabela com 10 colunas, mas 2 linhas. É uma tabela grande, porque vão ter 10 colunas diferentes. E eu vou crescendo ela com o tempo. Cada linha que eu vou colocando numa tabela, eu não preciso colocar tudo de uma vez só. Eu posso colocar uma linha hoje, uma amanhã, e assim por diante. Então, o tamanho de uma tabela sempre é a largura, o número de colunas que ela vai ter. Essa aqui é pequena, é uma tabela muito pequena, porque ela tem 7 colunas. E 5 delas são informações. Então, disciplina, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre são informações que eu mesmo inseri.
E somente 2 eu calculei. Beleza. Vou soltar aqui e ele atualizou a minha tabela. Então, pode ver que onde está aprovado, onde a minha nota é maior que 6, ficou escrito aprovado. E onde a nota é menor que 6, ficou escrito reprovado. Reprovado aqui e reprovado aqui. Beleza. Isso eu faço com a cláusula C. Conseguiram entender essa parte aqui? Ela é um pouco complicada, pessoal. Ela tem essa questão. Eu vou dizer que, para quem ainda não tem tanta prática no Excel, pode ficar com dúvida, mas vocês têm que treinar e têm que fazer para pegar bem o jeito dessas funções, tá bom? Ok. Só vou fechar minha tela aqui, então, um instante, e vou copiar a minha atividade aqui para vocês. Só deixa eu abrir aqui ela, deixa eu procurar onde ela está. Caiu antes e fechou tudo. Excel 29, acho que está aqui. E daí eu vou passar o formulário para vocês com a atividade, vou explicar ela e explicar a tabela. E depois eu passo a imagem também para vocês. Aqui, ó. Beleza, é essa tabela aqui que vocês vão ter que fazer. O que é isso? Isso aqui é uma fábrica que eu tenho. Eu tenho, quando eu não sou professor, eu cuido dessas fábricas aqui. Antes tinha uma de móveis, agora tem uma de vidro e tampa. Aqui eu tenho nome do meu funcionário e o setor que ele trabalha. Eu tenho um que é do setor de vidro e os outros do setor da tampa. Eles fazem o vidro com a tampa. E aqui eu tenho o título da tabela, controle de produtividade, primeiro trimestre de 2020. Então, eu tenho janeiro, eu tenho fevereiro e eu tenho março. Essas 3 colunas. E dentro delas eu tenho as minhas, a coluna de produzidas e danificadas. Isso se repete pelas 3. Aqui, então, vai ter as produzidas em janeiro, as danificadas em janeiro, as produzidas em fevereiro e as danificadas em fevereiro. E aqui também o mesmo para março. Meu Deus, produzem muito pouco. Deve ser muito caro esses vidros pela quantidade que eles produzem. Então, e a partir desses valores aqui, o que vocês vão calcular? Vão calcular esses valores aqui ao lado, que é o total produzido, a média produzida por mês, o total danificado e a média de danificado. Então, vamos fazer uma aqui. Igual, vão vir aqui no total produzido, que é do janeiro, mais o total produzido de fevereiro, mais o total produzido em março, beleza, deu o valor. Então, produziu 126. Depois, vocês vão vir fazer a média. Como é que faz a média? É igual média, se lembra a função média? E eu seleciono das quais células que eu quero. Então, eu quero calcular a média aqui de danificadas em janeiro, clico ponto e vírgula, então, sempre que eu vou fazer uma listagem, eu clico ponto e vírgula, a danificada em fevereiro, ponto e vírgula novamente, e a danificada em março. Na última, eu não preciso pôr ponto e vírgula, eu só fecho parênteses. Beleza, calculei aqui a média produzida. E aqui eu faço a mesma coisa para o danificado. Então, perdão, aqui na produzida eu selecionei a danificada, confundi tudo, mas vocês têm que selecionar produzidas. E aqui eu faço para o danificado, somo todas as danificadas primeiro e depois tiro a média do danificado. Beleza? E aqui no final eu tenho essa coluna bônus. E aqui fala, deixa eu alterar aqui, vamos voltar aqui para a questão. Então, copie a tabela abaixo e preencha as células vazias com os valores de cada uma, utilizando as funções soma e média. Então, não precisa talvez nem usar soma, é somente selecionar as células e clicar mais, sinal de mais.
organize a tabela em ordem alfabética pelo nome do funcionário. Então, vão selecionar a tabela e se lembra que eu mostrei lá como faz essa ordem. Depois, aplique, agora vem a parte boa. Depois, aplique formatação condicional, colocando os números maiores que a meta produzida em azul. Então, e os menores que a meta em vermelho. Então, aqui do lado, eu tenho a meta. A meta de produção é 40. Então, eu vou vir aqui e vou aplicar formatação condicional nesses itens aqui. E os que produziram mais que 40 vão ficar em azul. E os que produziram menos que 40 vão ficar em vermelho. E aqui continua. E, ao contrário, para a meta de danificado. Em azul, os menores e em vermelho, os maiores. Agora, ao contrário. Quanto menos produto eu danificar, é melhor para a empresa. Então, a minha meta de danificado é 4. Então, eu vou vir aqui. Então, as danificadas que são menores que 4 ficam em azul. E as danificadas que são maiores que 4 ficam em vermelho. Ok. Por enquanto, tudo tranquilo. Na coluna bônus, e aqui ainda fala, na coluna bônus, aplique a regra de que se a média total produzida menos a média total danificada for maior que 40, então é essa condição. Eu vou fazer a média total produzida, que vai estar nessa coluna aqui, ó, média produzida, menos a média danificada, for maior que 40. Isso vai estar lá na minha condição. Se for maior que 40, o funcionário terá direito a bônus, e escreva bônus. Se não, escreva meta não atingida. Beleza? Tudo certo para a atividade? Então tá. Deixa eu só copiar aqui, lá no grupo de vocês, da turma de vocês, e vocês podem começar a fazê-la, tá bom? Podem primeiro colocar todas as informações que estão ali, e depois vocês colocam as respostas. E eu vou estar ajudando aqui. Eu vou mandar também aqui a imagem. Nessa imagem que eu mandei junto, pessoal, lá em meta produzido está 45, mas vocês mudam para 40, tá bom? Senão vai ficar muito repetitivo os valores, beleza?